E foram publicadas no Diário Oficial as nomeações de Ciro Nogueira para a Casa Civil e Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência. E agora, na semana que vem, a CPI da Covid-19 retoma seus trabalhos. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o senador do Podemos de Goiás, Jorge Cajuru. Muito bom dia, senador. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Gostaria de já abrir aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo com algumas afirmações polêmicas do senhor sobre a saída de Ciro Nogueira, aí integrando o Ministério de Jair Bolsonaro. Primeira afirmação do senhor é que a credibilidade do Centrão é zero, nula, e a segunda é de que Ciro Nogueira na Casa Civil é baixar o nível ao subterrâneo. A minha pergunta é a seguinte: o governo do presidente Jair Bolsonaro não é o primeiro governo a conversar e sentar com o Centrão. O senhor acha que essa vinda de Ciro Nogueira pode trazer mais prejuízos do que benefícios? Bem, inicialmente, um bom dia, Mariana, William. Bom dia. A todos com o Brasil de audiência, que é a Jovem Pan. Deus e saúde a vocês e familiares e especialmente a quem nos acompanha ao vivo aqui. Bom, de Brasília, Mariana, o que eu posso falar é que, primeiro, não se deve totalmente, 100%, responsabilizar o presidente Bolsonaro por deixar o Centrão entrar no seu governo. Qualquer outro presidente da República já viveu essa situação e sabe que para ele ter apoio na Câmara, ter a maioria para aprovar os seus projetos, né, e para ter, evidentemente, uma parceria com a Câmara, ele não tem como ignorar a força do Centrão com quase 200 deputados, especialmente o presidente Bolsonaro fez a conta, e ele viu que sem o Centrão ele ficaria com apenas 150 votos entre os 513 deputados. Então, eu entendo que é uma relação quase que inevitável. O que ocorre, a meu ver, humildemente, é que você tem que aceitar o Centrão participar do seu governo, mas desde que você tenha o comando na mão. Ou seja, a caneta é sua. O governo é de Jair Bolsonaro. Qualquer coisa que acontecer daqui para frente com o Centrão no miolo do governo, a responsabilidade será do presidente. Ele poderá entrar em crime de responsabilidade e de provocar impeachment. Alguns acham que ele colocou o Ciro Nogueira na Casa Civil exatamente para evitar um possível pedido de impeachment. Mas é difícil, porque a imagem deste novo chefe da Casa Civil é a pior possível. Basta você levantar o histórico da vida dele. Cheira mal, não cheira bem, né? Então foi, na minha opinião, uma infelicidade do presidente Bolsonaro de escolher alguém que vai lhe dar problemas, eu não tenho nenhuma dúvida, e que não vai trazer o lucro que ele quer, que seria o Ciro Nogueira conseguir apoio na Câmara e no Senado. Com o quê? Com emendas? Com verbas? Ou com coisas inconfessáveis? Cajuru, muito bom dia, William Travassos falando. Eu lembro que o presidente chegou a falar que se ele fosse condenado, Ciro condenado ou qualquer outro problema, ele tirava ele da pasta. Porém, como você disse, ele precisa monitorar. Até porque a pasta que ele vai assumir, ela é responsável por muitas nomeações. E eu lembro, a Mariana fez uma observação interessante em relação à sua fala. Em outro momento, o senhor falou que trazendo realmente o Centrão ou ele para dentro do governo é um risco da corrupção. Cajuru, para eu entender, por que esse medo? É uma coisa sistêmica? É uma coisa que vem do Centrão, na sua visão? Os caras são especialistas nesse tipo de coisa? William, o seu questionamento ele é muito oportuno e quem nos acompanha vai entender. A palavra sistêmica cabe aqui insofismavelmente. O Centrão já mostrou ao Brasil que em qualquer parceria com o governo, ele quer tudo para ele. Ou seja, ele é faminto. E um Centrão faminto neste momento só vai trazer problemas para o presidente Bolsonaro, que tem uma CPI todo dia na cabeça dele,
uma CPI que você não sabe o que ela vai apontar no final, né? Então, é uma troca, eu falo isso às vezes as pessoas entendem como exagero, é uma troca que o Centrão exige dentro do governo, que para mim outros deputados, outros setores do Congresso Nacional não exigiriam isso do presidente. O Centrão quer tudo para ele. Repito, ele é guloso. E nada é de graça nesse mundo, William. Não existe almoço de graça e nem Jesus Cristo é de graça. Para você chegar até ele, você tem que, às vezes, pagar intermediário. Então, não é possível que o presidente Bolsonaro não tenha a certeza de que isso vai acontecer. Cargos para quem? Para pessoas que ele não conhece. Então, para concluir, ele corre o risco daquilo que ele falou em campanha, o presidente Bolsonaro, que ele não roubaria e não deixaria ninguém roubar. Não tem como você vigiar. O nosso Criador foi traído entre os apóstolos. Então, o presidente não pode ter essa pretensão de que ele vai controlar tudo, vai monitorar, como você bem colocou, William, o Centrão. É imonitorável, William. Cajuru, o nosso comentarista Paulo Pozonov quer te fazer uma pergunta. Pozonov, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, senador Cajuru. Bom dia a todos aí da Jovem Pan. Senador, eu li com alguma preocupação notícias recentes que dão conta de que o senhor estaria pensando em renunciar por estar sofrendo aí uma depressão por conta do ambiente político. Bem, eu já vi que o senhor fez sinal negativo com a cabeça, mas queria saber se isso é verdade e como afeta aí, como o ambiente político em Brasília afeta a saúde mental dos parlamentares. Boa, doutor Paulo. Afeta literalmente a saúde mental. Você precisa de terapia, de um psicanalista, para você viver o dia a dia aqui em Brasília. Porque parte do Congresso Nacional é um chiqueiro. Então você tem decepções constantes. Vocês podem entrevistar, por exemplo, a senadora Leila do vôlei, o senador Álvaro Dias. Os dois falam a mesma coisa. Cajuru, tem dia que a gente só tem vontade de chutar o balde. É complicado conviver com aquilo que a gente vê. É engavetamento de projetos, é engavetamentos de pedido de impeachment, né, que bastava colocar no plenário e deixar cada um votar sim ou não, concorde ou não. Até porque isso está na Constituição. Eles rasgam a Constituição com uma facilidade enorme. Então, em hipótese alguma, eu posso renunciar porque serei chamado de covarde e o meu eleitorado em Goiás não aceita, porque eu devo satisfação a ele durante todo o meu mandato. O que aconteceu foi uma conversa minha com o jornalista que eu mais respeito em Goiás, que é meu amigo há 30 anos. Eu falei para ele que vivia um momento de saúde preocupante. Graças a Deus já está tudo bem, tranquilo. Eu sei que tem muita gente torcendo para que eu vá para o precipício, mas fiquem tranquilos que eu deverei assistir o precipício desses bem antes. Então, concluindo, foi um desabafo, um momento que já viveram vários senadores, vários deputados, doutor Paulo, aqui no dia a dia, porque a tristeza, além de tudo, sobre a pandemia, que a gente acorda e tem um amigo da gente literalmente falecido, então tudo que a gente está vivendo aqui. Agora, essa palavra, ela não cabe na minha cabeça em hipótese alguma. Ele publicou e surgiu essa repercussão, que basta eu dizer o que eu disse aqui e lhe agradeço por ter tido esse espaço de esclarecer. Senador Jorge Cajuru, agora nós temos uma pergunta de nosso outro comentarista, José Carlos Bernardi. Prazer, senador Cajuru, meu ex-colega, nós trabalhamos juntos, foi um privilégio ter estado contigo. E agora o senhor como senador. Cajuru, eu sei que por muitas conversas que nós tivemos, eu acompanho a sua carreira como jornalista e agora como senador, também como vereador em Goiânia, o senhor tem uma postura bastante polêmica. O senhor gosta de polêmica, o senhor se alimenta da polêmica. E teve polêmicas com o presidente da República. O senhor gravou uma conversa que teve com ele, gravou uma conversa telefônica, depois divulgou essa conversa, se colocou na justiça para que se pedisse uma CPI, esta CPI
CPI da Covid é uma CPI controversa, uma CPI que está cheia de problemas, enfim. E o senhor ainda acredita que essa CPI chegue em algum lugar e que possa atingir a imagem do presidente e vir até complicar no futuro a reeleição do presidente? Cajuru. Bom, primeiro que emoção voltar a te ver, José Carlos Bernardi, desde 2000, o tempo que nós convivemos. É verdade. Bom de saber que você me conhece, eu te conheço. E eu te admiro. O respeito é mútuo. E eu queria falar isso, o respeito é mútuo, eu também te admiro. Sobre a gravação com o presidente, creio ser desnecessário falar desse assunto, porque quem me conhece como você, como tantos outros colegas da televisão, sabem que eu não iria inventar uma situação dessa, que eu não iria colocar uma conversa gravada com ele sem a autorização dele. Eu tive autorização, tanto é que eu pedi sigilo telefônico aberto, vamos ver lá. Quando eu falei para ele que iria colocar e tirar apenas uma parte em que ele xingou o Senado de canalhada e xingou em particular um senador, ele falou: Cajuru, não tem medo de nada, não, coloca o que você quiser. Então, eu jamais faria isso com alguém, colocar uma gravação sem ter a autorização. Isso nunca, pela minha mãe, pela minha visão, por Deus, enfim, por Nossa Senhora da Aparecida, eu jamais faria isso. A sua pergunta, ela é importante, porque tem um Brasil dividido, José Carlos, e ouvinte da Jovem Pan. Aquele que entende o papel da CPI e aquele que vê como revanchismo a investigação da CPI focada no governo federal. Tanto que na minha conversa com o presidente, basta ouvir, o que eu queria dele era o quê? Ele entender que a CPI, sendo neutra, não tendo revanchismo e fazendo o trabalho investigativo com documentos, com provas, ela teria aceitação. Nas pesquisas, a aceitação dela hoje é acima de 50%, entre 52%, entre 60%, tal, a aceitação dela nas pesquisas feitas até hoje. Agora, vai depender do trabalho desses 90 dias restantes para sabermos qual vai ser o relatório final. Eu, para ser objetivo, digo a você e a todo o mundo pela Jovem Pan, William, Mariana, para mim não vai se chegar a uma corrupção cometida pelo presidente Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Ou seja, a CPI vai mostrar que o presidente Bolsonaro está envolvido em uma corrupção? Eu penso que não. Eu penso que o presidente, como falamos aqui dos apóstolos e o nosso criador traído, eu penso que o presidente terá a certeza que ele não tem, e isso é uma pretensão dele até muito soberba, ele vai ter a certeza de que houve corrupção no enfrentamento da pandemia, que literalmente gente o prejudicou e vai prejudicá-lo ainda mais. E a dúvida que fica é se a CPI vai provar algum crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro. Qual seja, ele de repente não roubou, mas gente a seu lado roubou durante esse período todo, e aí o responsável é ele, porque o presidente é ele. É isso que a gente tem que ver. Cajuru, eu sei que você não é um cara de meias palavras, né? E você já falou que o momento é o pior momento do governo Bolsonaro. Não quer dizer que é do presidente, mas do governo dele. E o senhor já falou sobre a CPI e o senhor aponta muito bem que o Ministério da Saúde tem problemas e essa investigação pode chegar, sim, à corrupção no Ministério da Saúde. Sem meias palavras, Cajuru, pelo que o senhor viu na CPI, o senhor que trabalha ali, principalmente no período da tarde ali, me diga, nós temos já nomes, o senhor acredita nesse Ministério da Saúde? Realmente aconteceu a corrupção, pelo que o senhor está vendo? Vou ser direto contigo, como você quer, William, Mariana, senhoras e senhores. Não há nenhuma dúvida. Houve corrupção durante esse tempo todo do enfrentamento, desde o ano passado, na polêmica em relação à Pfizer, que ofereceu vacinas e o governo não quis, e principalmente na gestão do ex-ministro da Saúde, Pazuello, despreparado e que se envolveu em coisas sórdidas. Não há nenhuma dúvida. Houve corrupção mesmo e o presidente poderá ficar surpreso. Eu não posso aqui afirmar, o presidente sabia da corrupção, Cajuru. O que eu posso falar, que poucos têm a coragem de falar,
exceto se você é oposição por oposição, você é do quanto pior, melhor. Não é meu caso. Eu falo o que eu penso com os 40 anos de carreira nacional na televisão brasileira, de forma objetiva. O presidente sabia ou não? Bom, o presidente sabia que o Pazuello iria lhe dar problemas? Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque, para mim, o presidente sabia quem era o Pazuello, sabia do despreparo dele e que alguma coisa poderia acontecer e ele tinha que ter evitado antes, ou seja, afastar o Pazuello antes. Ele demorou para tomar essa decisão. Por isso que, além de Pazuello, outros nomes aparecerão, surpreendendo o presidente da República ou não, porque essa é a dúvida que eu tenho. Em alguns casos ele vai ficar surpreendido ou não. Essa é a minha dúvida, William. Senador, ainda sobre a CPI da Covid, como fica agora esses bastidores que o senhor pode nos revelar muito bem com a entrada do senador Reins como titular e de Flávio Bolsonaro como suplente? Isso pode ter sido uma boa articulação do governo? Não há dúvida, Mariana, que esse é o objetivo do governo. O senador, o filho do presidente, chegou a dar uma entrevista de que não tinha ninguém melhor do que ele para defender o governo do Bolsonaro e criticou os seus colegas, dizendo que eles não estavam conseguindo fazer uma boa defesa do governo Bolsonaro na CPI com relação aos outros integrantes chamados de G7, chamados de ali estarem apenas para um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Agora, respondendo a sua pergunta diretamente, são, com todo respeito aos dois, pois vou usar, Mariana, a expressão lusco-fusco, tanto o Reis como o Flávio Bolsonaro, lusco-fusco, ou seja, William, nem brilha, nem reluz. O filho ficará lá apenas para atacar o relator, para atacar o Randolph, para atacar outros colegas que ali estão fazendo perguntas, as mulheres também, perguntas qualificadas, preparadas. Então, eles, na minha opinião, vão só tumultuar. Eles não têm o preparo para uma CPI séria, investigativa e independente. Eu vejo como uma vitória triste do governo comemorar esses dois nomes no meio da CPI. Questão de credibilidade. Eu prefiro ter credibilidade do que popularidade. E ambos não têm credibilidade para uma CPI séria. Senador, muito obrigada pela sua presença e esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Acabamos de conversar com o senador pelo Podemos, Jorge Cajuru.